Convido você a abrir a palavra do Senhor na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11. Nós que temos estudado a carta aos Hebreus já há algum tempo, estamos aqui no capítulo 11 de um modo especial, tratando ponto a ponto, onde o autor faz esse parêntese para dizer que se os antigos suportaram todas as adversidades sem ter visto Cristo, nós não temos motivo algum para desistirmos da fé. Se as gerações do Antigo Testamento suportaram até o fim todas as lutas e dificuldades, nós que vivemos depois da obra de Cristo, já temos conhecimento histórico daquilo que Cristo fez por nós, não há motivo algum para desistirmos da fé e retrocedermos para a perdição, como ele vai dizer no final do capítulo 10. Hoje, caminhando aqui no capítulo 11, nós chegamos no verso de número 30. Nós falamos a semana passada, usando aqui o exemplo de Moisés, né, do verso 23 ao 29, e agora nós vamos do verso 30 até o início do verso 35. A divisão aqui dos nossos versículos não nos ajudaram muito, mas então nós vamos só na primeira parte do verso 35. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura que farei em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome mais uma vez, Te damos graças pelo culto que podemos prestar ao Senhor e de um modo especial pela Tua palavra que nos conforta, que nos consola, que nos ensina, que nos dirige. Sabemos, ó Pai, que mesmo em meio às lutas e dificuldades, o Senhor nos manda aquietar o nosso coração, sabendo que o Senhor é o Deus que está no controle de tudo. E nesse momento, ó Pai, quando vamos ainda estudar um pouco mais a Tua palavra, usando o exemplo desses irmãos do passado, que pela fé obtiveram sucesso, nós clamamos para que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração, nos motive, nos anime, para que apesar das lutas, dificuldades, adversidades, possamos ser encontrados firmes na fé e na esperança daquilo que já recebemos em Cristo Jesus. É o que nós oramos. Pedimos que o Senhor me use, apesar de mim mesmo. E assim, ó Deus, fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para o nosso próprio bem. E também para a honra e glória eterna do Teu santo nome. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Relembrando aí um pouquinho, né? Nós sabemos que a carta aos Hebreus tem como objetivo fortalecer a fé dos crentes que estavam passando por situações adversas. E dentro desse objetivo, o autor aos Hebreus ele vai mostrar que Cristo é superior em tudo. Que não existe nada mais superior do que Cristo em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Ele é a revelação plena de Deus, não precisamos mais de novas revelações. Ele foi aquele que nos resgatou das trevas, Ele
como sacerdote, nos conduziu e nos deu acesso ao Pai. O seu sacrifício é superior. Não precisamos renovar o sacrifício de Cristo domingo após domingo, porque uma vez por todas ele já fez o que era necessário. E vimos que por conta disso, por tudo aquilo que Cristo é, pela grandeza, pela supremacia dele, nós não podemos recuar, não podemos desanimar, não podemos retornar para a perdição, mas devemos permanecer firmes, vivendo pela fé. É dessa forma que no capítulo 10, depois de falar sobre a perseverança em vários momentos, o autor aos Hebreus vai dizer que o justo viverá pela fé. E pautado nessa expressão, que é de Abacuque, e que havia sido citada por apóstolo Paulo em pelo menos mais 2 ocasiões, nós vemos o autor aos Hebreus firmado nisso, de que o justo viverá pela fé. Ele começa o capítulo 11 fazendo esse parêntese, usando como modelo o exemplo dos irmãos do passado, para entendermos o que significa viver pela fé. E aí nós vimos, já nessa caminhada que fizemos até aqui, que viver pela fé significa receber da graça de Deus para viver uma firme confiança no Senhor, na obra realizada por Jesus Cristo em nosso lugar, apesar de todas as circunstâncias. Para o autor aos Hebreus, o justo que vive pela fé, ou viver pela fé, significa viver nessa confiança e esperança que me mantém, ou que nos mantém perseverantes, mesmo diante das incertezas e das dificuldades do mundo, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e aguardando o cumprimento das suas promessas, como ele já nos disse, ainda mais quando o dia se aproxima, né? Uma vez que estamos vivendo esse período final. Dentro dessa parêntese ainda, o tema que o autor aos Hebreus nos traz é, conforme é dito aqui no verso 6 do capítulo 11, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nesse sentido ele vai apresentar a fé como um instrumento essencial e indispensável para todos os crentes. Não tem como você dizer que é servo de Cristo se você não tem fé. E aí ele vai nos mostrar, então, por que essa fé é um instrumento essencial e indispensável na vida do servo de Deus. E ele vai dizer porque pela fé, isso lá desde do verso 2 do capítulo 11, nós somos aceitos em Deus. Obtemos bom testemunho. A fé é um instrumento que Deus nos dá para aplicar sobre nós da sua graça salvadora. É através dessa fé que nós obtemos o bom testemunho, como os antigos também fizeram. Vimos também que pela fé, a fé é importante porque através da fé nós reconhecemos quem Deus é e identificamos os seus feitos, ou seja, nós identificamos e entendemos o que Deus se revelou a respeito de si. Já vimos também nessa caminhada, no verso 4 a 6, que a fé é um instrumento essencial e indispensável, porque por ela nós agradamos a Deus e oferecemos uma adoração excelente. E aqui ele usa o exemplo tanto de Abel quanto de Enoque, que andavam com Deus. Vimos também que a fé é esse instrumento essencial, porque através dela nós recebemos a justificação para a salvação em Cristo. E aí isso ele vai trabalhar conosco, usando aqui o exemplo de Noé, que tornou herdeiro da justiça. Vimos também que a fé é instrumento essencial e indispensável, porque por meio dela nós obedecemos e aguardamos o cumprimento das promessas. E ele usa como exemplo aqui a vida de Abraão, que demonstra que obedeceu com alegria. E vimos na semana passada que também a fé é um instrumento essencial, indispensável na nossa vida, porque através dela nós temos paz com Deus em meio às tribulações. Ou seja, nós confiamos mesmo quando estamos passando por lutas, por adversidades, né? E ele usa o exemplo de Moisés, da família de Moisés, e de todo aquele período da libertação de conflitos, né? de tribulações vividas no momento da saída do povo de Israel do Egito. E hoje,
nós vamos caminhar mais um pouquinho. E nós vamos ver que aqui, do verso 30 até o verso 35, a parte a fé também é um instrumento essencial, indispensável na nossa vida, porque é ela que nos possibilita recebermos bênçãos temporais. Deus não apenas nos sustenta, nos conforta nos momentos de luta, irmãos, mas mesmo nessa era presente, é possível sim desfrutar de bênçãos. É lógico que nada se compara àquilo que nós vamos receber no novo céu e na nova terra. Mas a vida do crente, apesar de ser uma vida difícil, de luta, de tribulações, o fato de querer seguir a Cristo nos coloca numa situação de alvo de perseguição e de tribulação. Isso também não é só lutas. Existem momentos de alento, existem momentos da graça de Deus, da bondade de Deus, derramando bênçãos nesse tempo, na nossa vida. E aí, então, nessa sessão, nós vemos o autor aí falando a respeito de Josué, a partir de Josué, ele falou de Moisés, nós vimos semana passada, agora ele cita as muralhas de Jericó, ele cita Raabe, depois ele menciona outros heróis da fé, né, como Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, e mostram que esses homens, mesmo sujeitos às lutas e dificuldades, receberam bênçãos temporais. E ainda bem que existe isso, né? Porque imagine se a vida cristã fosse somente tribulação e luta. Obviamente que isso seria muito mais difícil. Mas apesar das circunstâncias adversas, Deus nos mostra que pela fé é possível, ainda nessa era, diante desse contexto de queda, desse mundo ainda tenebroso, sermos alcançados de tempos em tempos por bênçãos temporais. Então, ele vai começando aí por Josué e menciona fatos que possivelmente esteja já relacionado com o período de Cristo, principalmente quando ele fala da ressurreição, né? No verso 35, a parte A que lemos, que ainda trata dessas bênçãos temporais, ele diz que pela fé mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. É óbvio que aqui nós temos exemplos do Antigo Testamento, na época de Eliseu, né, suas viúvas recebendo aí os filhos de volta, mas também já no início da era cristã nós vemos tanto Marta, Maria recebendo Lázaro ressuscitado, e vemos também que quando da morte de Cristo, a Bíblia nos registra que muitas pessoas naquele dia também ressuscitaram e apresentaram-se vivos em Jerusalém. Então já nessa transição dos antigos e chegando aqui mais para a era cristã, ele vai dizer e vai usar vários exemplos para reforçar que pela fé nós podemos sim recebermos bênçãos nesse mundo, bênçãos temporais. Nós vemos que a fé é esse instrumento essencial e indispensável ao crente, não apenas para as questões futuras e firmadas nas promessas do retorno de Jesus, como nós já estudamos, em relação ao juízo final, em relação à instalação definitiva do novo céu e da nova terra, mas a palavra do Senhor nos garante que pela fé também nós podemos receber bênçãos neste mundo, né? Para a vida nesse mundo. Então Deus age poderosamente em favor dos seus. E aqui ele resume algumas dessas situações que nós já lemos e eu quero convidar você a relembrar comigo a partir do verso 33. Não só no verso 30 a queda das muralhas, não só a preservação da Raabe no verso 31, mas a partir do verso 33 ele diz, os quais, ou seja, os antigos, né, os crentes do passado, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, muito provavelmente tratando de Daniel, né? Extinguiram a violência do fogo, muito provavelmente citando aqui os amigos de Daniel. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força,
fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros e algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Veja, bênçãos terrenas, bênçãos para esta era, e que só foi possível mediante a fé. Nós, presbiterianos, até por uma situação de proteção da nossa teologia, de enfatizarmos a soberania de Deus e de nos colocarmos debaixo dessa soberania de uma maneira submissa e sujeita, e assim tem que ser mesmo, mas isso muitas vezes nos conduz a não ter grandes expectativas de bênçãos para aqui. Quando nós olhamos para os nossos irmãos, né, principalmente aqueles que erroneamente enfatizam a salvação como mérito próprio, é muito comum você encontrar entre eles uma prática de uma fé muito maior, de uma crença muito maior de que Deus vai agir poderosamente aqui, agora, no meio, né? Nós, como presbiterianos, muitas vezes nós ficamos até receosos de pedir para o Senhor, Senhor, me cura. Nós ficamos receosos de chegar diante do Senhor e falar, Senhor, transforma essa situação. Só que a Bíblia nos dá indícios que essa mesma fé que nos fortalece para as promessas futuras é a mesma fé que a Bíblia diz que através dela é possível desfrutarmos de bênçãos aqui. E é nesse sentido que nós precisamos crescer um pouquinho mais nessa fé. É lógico que isso não vai nos conduzir à prática de determinar alguma coisa para Deus. Como se nós pudéssemos mandar na soberania de Deus. Deus, eu não aceito essa enfermidade. Né? O Senhor dá um jeito de me curar. Né? Ou como nós vemos aí, infelizmente, em alguns círculos evangélicos. É lógico que a nossa fé não nos conduzirá a essa prática que despreza a grandeza de Deus. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, não podemos negligenciar que pela fé, mesmo antes de Cristo vir, irmãos nossos do passado foram alvo de bênçãos temporais neste mundo e de grandes milagres, de grandes ações. Nós temos experimentado isso, é verdade. O Senhor tem respondido às nossas orações. Mas muitas vezes nós ficamos receosos de buscarmos com mais afinco a presença do nosso Deus, clamando para que Ele de fato haja poderosamente, como Ele já fez uma vez, como Ele já fez no passado. Então, o texto aqui de Hebreus 11, 30, 35, falando da fé como instrumento essencial e indispensável, vai nos chamar a atenção que não somente ela nos assegura as bênçãos vindouras, mas ela também é um instrumento para que nós desfrutemos de bênçãos para agora. Para situações de milagres, livramentos agora. E é essa fé que nós devemos também desfrutar. Falando um pouco mais sobre isso, quando nós vemos que pela fé, então, nós recebemos bênçãos temporais, dentro desse grupo, né, de situações que o autor registra aqui, nós podemos subdividir aí esse ponto em algumas áreas. Primeira coisa, que pela fé nós podemos receber bênçãos temporais relacionadas a vitórias, irmãos, sobrenaturais. Nós vemos que o texto, como nós já lemos, no verso 33, diz que esses antigos, por meio da fé, subjugaram reinos. O povo de Israel, que era um povo pequeno, diante da maioria dos seus inimigos, obtiveram vitórias sobrenaturais por conta da fé. Foi assim, pela fé, que as muralhas de Jericó ruíram. Foi pela fé que o Senhor, com um exército menor, espalhou os seus inimigos e conduziu o seu povo a obter sucesso na entrada da terra prometida.
Foi pela fé, enquanto Moisés orava do monte, que o povo prevalecia. E justamente pela intercessão, oração e ação de Moisés, sustentada por Josué e Num, eles obtiveram a vitória final. Não foi a destreza do exército de Israel. Não foi o poder bélico de Israel. Não foram os valentes, mas foi a fé. E é nesse sentido que o Salmo 46 vai nos dizer que é o Senhor que quebra o arco, despedaça a lança, põe fogo nos carros. E ele diz, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Irmãos, pela fé nós podemos ainda receber bênçãos diante de lutas e recebermos vitórias sobrenaturais aqui e agora. Mesmo que o nosso foco seja a salvação eterna, as promessas que serão aplicadas no novo céu e na nova terra, isso não deve nos conduzir a viver uma vida de apatia espiritual, como se Deus não fosse o mesmo Deus poderoso para trazer vitórias sobrenaturais sobre nós. Nós vemos aqui o exemplo de Jericó, e que todas as demais lutas do povo de Israel, aquelas que foram vencidas tão somente por conta da fé. Nenhum momento eles estavam depositando a sua confiança nos seus próprios esforços. Deus ainda continua fazendo isso conosco hoje. Deus continua ainda agindo de modo sobrenatural na nossa vida. Ele fez isso com todos os antigos. Nós sabemos que desde o registro de Gênesis, nós vemos Deus trazendo vitórias sobrenaturais sobre o seu povo. Às vezes, quando iam combater reis muito maiores que eles. Essa fé ainda precisa ser vivida hoje, irmãos. Diante das dificuldades, das lutas e das questões de adversidade na nossa vida, Deus ainda é poderoso para fazer e para trazer as vitórias sobrenaturais. Ele é o mesmo Deus de sempre. E se fez assim aos antigos, o autor aos Hebreus diz, olha, ele continua fazendo. Mas além das vitórias sobrenaturais, subjugando reinos, nós vemos também que dentro desse resumo que o autor faz aqui no capítulo 11, eles também tiveram livramentos da morte. Citando Raabe, que nem era do povo de Israel, mas que creu, e por isso, porque ela teve fé no Deus de Israel, foi preservada, como também outros irmãos que são mencionados aqui, principalmente aqueles que fecharam a boca de leões, que extinguiram a violência do fogo, que escaparam ao fio da espada, obtiveram livramentos da morte. Podemos citar Raabe, que é descrita aqui, mas podemos citar Daniel e seus amigos, que provavelmente é o que motivou o escrito do verso 33, e todos os livramentos de morte que Deus trouxe sobre os seus servos na era presente. Nós também podemos desfrutar desses mesmos livramentos, irmãos. E Deus tem feito isso. Certamente, se você começar a olhar para a sua vida, algumas situações você nem se apercebeu. Mas em muitas delas, Deus nos livrou de situações terríveis. Eu tenho comigo algumas experiências particulares, que depois de vivida, eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, se não fosse a tua mão. Situações de perigo, situações de acidente de trânsito, acidentes longe de casa, e onde eu vi simplesmente Deus me livrando da morte. Se você observar a sua vida, certamente, em alguns momentos, você vai reconhecer que Deus também já te livrou de algumas situações adversas. É essa fé que ainda precisa ser vivida novamente por nós, irmãos. As coisas não acontecem por um acaso ou por uma coincidência. O nosso Deus é o Deus soberano, cujo poder produz vitórias sobrenaturais e produz livramento de morte.
Nós não podemos negligenciar essa fé. Devemos tomar cuidado para que a nossa razão não venha sobrepor quanto à perspectiva de que existe um Deus que age sobrenaturalmente e que nos livra de situações de morte. Além disso, a fé nos permite, além das vitórias sobrenaturais, subjugando reinos, como é dito, vitória nas lutas, os livramentos de morte, segundo aqui esse resumo que ele fez, nós, pela fé, recebemos bênção de colhermos atos justos. Veja o que diz aí, verso 33 ainda. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, aí diz, praticaram a justiça. Ele coloca isso como sendo um resultado da nossa fé. Praticaram justiça e obtiveram promessas. Na fraqueza, tiveram força. Irmãos, muitas vezes nós estamos diante desse mundo tão tenebroso, de tempos difíceis, onde os homens são maus, onde há um sistema terrível, onde muitas vezes nós observamos e olhamos e falamos, não tem mais jeito. O sistema é esse mesmo. Está tudo corrompido. Às vezes olhamos até mesmo para a igreja e vemos os ímpios prevalecendo dentro da igreja e você fala, meu Senhor, não tem mais jeito. Mas pela fé é possível praticarmos a justiça e obtermos a promessa de que o Senhor abençoará as obras das nossas mãos. Mesmo que tenhamos que comprar briga contra tudo e contra todos. Pela fé é possível, irmãos, obtermos uma colheita dos nossos atos justos. Muitas vezes, dentro do contexto de família, ou dentro do contexto do trabalho, dentro do contexto da sociedade, nós assumimos uma postura de crentes e de bom testemunho e falamos, isso aqui não vai fazer diferença para ninguém. Mas eu vou fazer porque eu sei que eu tenho que fazer. E de repente Deus, sobrenaturalmente, usa aquela prática justa sua para fazer uma grande diferença no contexto que você está inserido. Nós não podemos perder essa fé. Porque pela fé eles obtiveram a colheita de atos justos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Mesmo que todo mundo chegue para você e diz, mas todo mundo faz do jeito, você vai querer fazer certo, você vai querer brigar com o mundo? Vou. Porque eu tenho fé num Deus que é soberano, supremo, grandioso e que vai me permitir colher os atos da minha justiça. Um exemplo do Antigo Testamento que talvez estivesse na cabeça do autor aos Hebreus era a postura de Neemias, que diante de toda a opressão de Sambalate, de Tobias, de todos os inimigos do povo de Israel, de toda a ação querendo prejudicar a prática de atos justos deles, ele continua firme e com fé. Inclusive, em vários momentos do texto de Neemias, ele apresenta a sua oração. Diante de todas as opressões, diante de todas as dificuldades, ele ora ao Senhor e afirma com toda a força da sua fé, o Deus dos céus nos dará bom êxito. Nós, porém, nos disporemos e edificaremos. Ele confiava de que as colheitas dos atos de justiça não eram garantidos pela sua própria força, mas eram um ato sobrenatural de Deus, mediante a sua fé. Irmãos, nós precisamos voltar a ter esse tipo de fé que nos motive a fazer diferença nesse mundo caído. Mesmo que todo mundo está andando por um caminho perverso e de iniquidade, eu preciso moldar o meu coração e cultivar a fé de que Deus continua sendo o mesmo Deus que me permitirá colher atos de justiça. Ele abençoará as obras das minhas mãos, como diz Moisés.
Ele vai me direcionar, Ele vai me conduzir, Ele me dará bom êxito, como diz Neemias. A boa mão do Senhor é que me conduziu até aqui e vai me conduzir até o final, para que eu colha esses atos de justiça. Irmãos, nós não podemos perder essa fé e não podemos abraçar as práticas iníquas desse mundo, porque se assim o fizermos, nós perderemos a fé na ação soberana de Deus em abençoar as obras das nossas mãos e fazer grande diferença no contexto que Ele mesmo nos inseriu. E ainda olhando, irmãos, para esse resumo que o autor traz, nós vemos que, pela fé, nós recebemos bênçãos temporais em relação ao suprimento das questões temporais, né? Das questões terrenas. Ele vai ainda dizer no verso 34, extinguir a violência do fogo, escapar ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, e mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Essa ressurreição, irmãos, se o autor tinha em mente as mulheres, as viúvas da época dos profetas, em especial de Elias e Eliseu, ele estava tratando justamente do suprimento terreno. Não só porque um filho trazia o suprimento emocional para uma mãe, mas também no contexto da época, era a fonte de trabalho, de suprimento real e verdadeiro para aquela família. Perder um filho no contexto da antiguidade, como diz o Salmo 127, né? É perder flechas, é perder instrumento para te defender no momento da adversidade. E quando essas mulheres viúvas receberam pela ressurreição os seus mortos, através da ação soberana, sobrenatural de Deus, pela fé, elas receberam o suprimento também para as questões terrenas. Irmãos, Deus continua fazendo os seus milagres hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A nossa fé precisa, obviamente, estar pautada numa teologia centrada e fiel, mas ao mesmo tempo não pode endurecer o nosso coração para o fato de que nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que faz o impossível e que realiza a sua obra segundo a sua grandeza. A palavra do Senhor, portanto, diz que a fé é essencial e indispensável para nós, porque é através dessa fé que nós mantemos vivo em nosso coração a crença na ação soberana, poderosa e maravilhosa do nosso Deus. Seja trazendo vitórias sobrenaturais, vitórias aonde nós achávamos que já estava tudo perdido, livramentos de morte, colheitas dos nossos atos de justiça e suprimento para as questões terrenas. Concluindo, a fé em Deus, irmãos, aponta para as bênçãos celestiais recebidas em Cristo, como nós lemos em Efésios capítulo 1. Mas a vida do crente não é só luta e tribulação. Pela fé, de acordo com a vontade de Deus, nós desfrutamos e desfrutaremos de bênçãos também nessa era. Basta termos fé. A sua ação sobrenatural ainda repousa sobre nós. Os seus livramentos são constantes e muitas vezes nós nem nos apercebemos. Ele nos permite, pela fé, desfrutar das benesses de ver e viver boas obras de justiça e constantemente nos dá muito mais do que precisamos, suprindo nossas necessidades pontuais. Esse é o Deus a quem nós servimos, irmãos. Um Deus que ainda age sobrenaturalmente. Que mesmo que nos fortalece nas lutas e adversidades, é aquele que nos dá o escape.
é aquele que nos dá o alento, é aquele que nós podemos confiar de tal modo que mesmo que a terra se transtorne, mesmo que as nações se enfureçam, e mesmo que os conflitos se ergam, Ele está conosco. Quero terminar o sermão dessa noite, então somente dizendo para você, não esqueça que nós fomos alcançados por um Deus que age sobrenaturalmente. Não se esqueça que o impossível dos homens é possível para aquele que reina sobre tudo e sobre todos. E que a fé é instrumento para desfrutarmos e recebermos dessas bênçãos terrenas. Que Deus assim nos abençoe. Amém?